Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Una alegría poder tenerlos. En esta mañana tenemos el privilegio de tener nuestro predicador que Dios permitió que esté con nosotros. Es nada más y nada menos que el pastor Lucas Salves, a quien invito a que se acerque aquí al púlpito. El pastor Lucas Salves es el responsable de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana. Él es el pastor de los pastores. Es mi pastor, Lucas. Sí. Y él es responsable de casi 4.717 pastores. Siete. Muy bien, una responsabilidad enorme. Todo Sudamérica, 8 países. Y él está con nosotros esta mañana en ambos turnos, acompañando y pastor la Iglesia de Dios aquí en el parque. Le da la bienvenida a una iglesia de pioneros. Hay obreros jubilados, tenemos muchos hermanos, personas del personal del sanatorio que le da la bienvenida. Afuera hace 9 grados, pastor. Pero aquí el calor es diferente. Qué bueno. Bienvenido, pastor. El púlpito y el tiempo es suyo. Que Dios me le bendiga y le guarde. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. ¿Todo bien? Estoy muy contento, muy feliz por estar aquí hoy. Pero yo no estoy solo, ¿no? Eu tenho o prazer de apresentar por agora minha família, Nerisângela, minha reina, e minhas 2 princesas, Ângela e Sofia. Por favor, ponga-se de pé. Está comigo. Estou muito agradecido a Deus porque eu creio que o ministério não hacemos solos, não? É necessário também fazer com toda a família. E terei minha família comigo aqui em UAP hasta martes. Martes. Empezamos por agora em uma semana o doutorado de Andrews junto com o UAP e para nós outros tem sido uma experiência muito hermosa. Pero vamos lá na Bíblia agora, não? Livro de Hechos, capítulo número 3. Livro de Hechos, capítulo número 3. O tema de hoje é el alentador, um tema muito importante para nós outros. Livro de Hechos, capítulo número 2, capítulo número 4 e versículo número 36. Hechos capítulo número 4, versículo número 36. Dice: Entonces José, a quem os apóstolos puseram por sobrenome Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió uma heredade que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién es este hombre? Su nombre a principio José, pero la iglesia miraba sus actitudes, sus comportamientos, su vida y dice: no debemos llamarlo solo de José, debemos cambiar su nombre. Su nombre no es José, porque sua vida é uma vida muito diferente. Seu nome, por agora, deve se chamar de Bernabé, que significa hijo de la consolación. Mira, aonde nasceu Bernabé? Bernabé nasceu em uma isla chamada de Chipre, fora de las tierras de Israel. Pero a primeira vez que aparece na Bíblia o nome de Bernabé é muito importante porque aparece como um cambio de nome. Esse homem jamais predicou um grande sermão. Este homem jamais escreveu um livro. Pero Bernabé é uma das pessoas mais importantes que há na Bíblia. E você pode perguntar: por que, pastor? Vamos agora entender por que o nome de Bernabé é tão importante para a Bíblia. Algumas considerações importantes. Mira, vamos lá, primeira consideração. A primeira consideração de Bernabé
el libro de Hechos, capítulo número 9. Mira, em la pantalla estará apresentando agora o versículo número 27 do capítulo número 9, pero iremos ler o versículo número 26. El capítulo 9, Pablo entrega su corazón, su vida a Jesús. E mira o que ocorre em relação à igreja. Dice, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, Pablo entregou sua vida a Jesus em Damasco, não? Pero agora estava indo para Jerusalém. Que disse, quando chegou a Jerusalém, tratava de juntar-se com os discípulos, pero todos lhe tinham, o que, amigos? Medo, não crendo que fuera discípulo. O que ocorre acá? As pessoas miravam a Paulo, não, este homem não é um homem de Deus. Sua vida não cambiou. Seu caráter, ele mesmo caráter, não cambiou nada. Paulo estava numa situação muito difícil, porque não poderia volver, porque seria morto. Não poderia entrar em la igreja, porque os membros estavam com seus braços cerrados. Nenhuma pessoa queria aceitar a Pablo. Se há uma pessoa que um dia entrega sua vida a Jesus, nós outros sempre devemos estar de braços abertos. Não importa quem seja a pessoa. Pero enquanto Pablo não poderia volver para el Sinedrim, não poderia também entrar na igreja. Então, a Bíblia diz, então Bernabé, tomando-lhe, lo trajo a los apóstoles, e lhes contou como Saulo havia visto em el caminho al Senhor, el qual lhe havia hablado, e como em Damasco havia hablado valerosamente em el nome de Jesus. Me gusta muito a expressão que há na Bíblia que diz assim, então Bernabé tomando-lhe. Cada pessoa que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo, elas não têm mais passado, só têm presente e só têm futuro. Agora, quem são as pessoas que irão dizer isso para elas? Nós outros. Sabe por quê? Porque em cada igreja, em cada casa, em cada família, em cada sanatório, em cada lugar de trabalho, necessitamos de ter pessoas que creem em nós outros, que aceitam nós outros. Mira, há um pensamento que há muito interessante que diz o seguinte: trate a um homem como aparenta ser e lo empeorará, pero trate-lo como se já fuera lo que potencialmente poderá ser, e hará que seja lo que deveria ser. Jesus assim trata a nós outros, não? Não trata a nós outros como nós outros somos, mas trata a nós outros como por sua graça, por sua presença, pelo poder de suas promessas em nossas vidas poderemos ser. Você crê nisso, sim ou não? A primeira atitude que nós outros devemos ter com as pessoas que um dia entregam o coração a Jesus deve ser essa. A primeira, por isso que seu nome é Bernabé, el alentador, deve ser aceitar as pessoas. A primeira atitude de um alentador é aceitar as pessoas. Pero mira, não se queda solo em isso. Há algo mais também na vida de Bernabé. Em Hechos, capítulo número 11, diz algo incrível, não? Em Hechos, capítulo número 11, versículo 25 e 26. Mira o que disse. Depois foi Bernabé a Tarso para buscar a uma pessoa que todavia não era famoso, conhecido, não era um grande predicador ou um grande teólogo, solo para buscar uma pessoa. Depois foi Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, e hallando-lhe lhe trajo a Antioquia, e se congregaram ali todo o ano com a igreja e ensinaram a muita gente. Quando
tu sientes falta de uma pessoa na igreja, o que está fazendo? Está saindo à procura dessa pessoa? Porque Pablo estava agora ausente da igreja em Jerusalém. E Bernabé disse: onde está Pablo? Mira que Pablo não era uma pessoa muito conhecida, não era um grande teólogo, grande predicador, grande evangelista. Paulo era um anônimo. E Bernabé disse: eu estou sentindo falta de Pablo. Eu quero a presença de Pablo. Pablo tinha que sentir que nós somos uma grande família. E há algumas atitudes interessantes que há aqui em la vida de Bernabé com relação a Pablo. Mira, Jerusalém estava muito leja de Antioquia. E Bernabé saiu à procura de Saulo para Antioquia, pero não encontrou Pablo em Antioquia. Depois foi para Tarsus e depois os dois juntos volveram. Agora, há algumas coisas importantes que devemos considerar com relação às atitudes de Bernabé. Muito interessante. Mira, quero aqui apresentar uma por uma. Primeiro, o que é isso, Barnabé? Partiu. A igreja hoje tem falado muito de discipulado. Discipulado não é uma nova crença da igreja. Discipulado não é uma apresentação na pantalla. Discipulado não é teórico. Discipulado tem que ter ação, atitude. A palavra discípulo não está acá, pero os conceitos estão. Todos os conceitos. A primeira coisa que Barnabé isso foi partir. Partir. Segunda coisa, disse, ele buscou em Antioquia, buscou em Tarso. Ele caminhava pelas calles e perguntava às pessoas: aonde está Bernabé? Perguntava para as pessoas: aonde está Bernabé? Perguntava às famílias, em las casas. Perguntava em las sinagogas: aonde está Bernabé? Terceira coisa, ele encontrou Bernabé. Primeiro, partiu. Segundo, buscou. Depois, encontrou. Que mais? Saulo, perdão. Primeiro Bernabé saiu, depois buscou, depois encontrou a Pablo. Mas algo mais, amigos. Mira o que disse. Ele levou. E depois, o que ocorre também, algo mais importante aqui. Primeiro, ele partiu. Segundo, buscou. Depois, encontrou. Depois, levou. Algo mais, por favor? Depois, eles ensinaram. Alguns anos atrás, entreguei minha vida a Jesus. Quase 25 anos atrás. Um jovem, em minha casa, solo eu, entreguei minha vida a Jesus. E às vezes chegava na igreja, sábado pela manhã, temprano, e meus amigos jovens perguntavam para mim: Lucas, como está a tua vida? Como está a experiência de caminhar com Jesus? E muitas vezes dizia: amigo, estou muito feliz. E eles perguntavam para mim: como foi tu viernes? E na puesta del sol? Como foi em tua casa? Pelo estava sol? E muitas vezes dizia para eles: oh, foi muito buena, porque ayer pela noite mirei na pantalla da TV, eu mirava a pantalla para assistir, não? Ver películas que não eram nada espirituais, muitas vezes para assistir as famosas novelas em Brasil. Se diz novelas também aqui, não? Sim, as famosas novelas em Brasil. Muitas vezes, em sábado, depois do almoço, saía para jogar futebol com meus amigos. Muito diferente para nós outros, não? Mira, meu coração estava cambiado, pero aún eu não era uma pessoa madura.
madura. Pero era uma pessoa transformada, mas não madura, porque Jesus teria caminhado em minha vida vários desejos, pero aún eu não era uma pessoa completa. Quando meu amigo, que também se chama Pablo, escutou de como estava recebendo o dia de sábado, ele começou a fazer algo muito interessante. Começou a visitar toda a semana em minha casa. Sabe que dia visitava a mim? Sabe que dia? Viernes. Que horário? Que horário? Sim. E ele começava a conversar com nós outros, com minha família inteira, e começava a conversar na puesta do sol, hasta as 11 da noite. E depois disse: amanhã estaremos juntos. Pero ele não me criticava, porque sua influência em minha vida foi capaz de fazer grande diferença. Mira uma coisa, escute uma coisa. Deus é capaz de fazer muita diferença em nossas vidas. Pero Deus também é capaz de utilizar as pessoas para fazer cambios em nossas vidas. Cada um de nós outros somos ferramentas em las manos de Deus para ajudar as pessoas a caminhar com Jesus. Bernabé aceitou Pablo. Em segundo lugar, mira, ele partiu, buscou, encontrou, levou e ele involucrou Pablo. A primeira coisa é aceitar as pessoas. Em segundo lugar, involucrar as pessoas. As pessoas que um dia entregaram seu coração a Jesus têm que se involucrar em todas as tarefas, em la predicação e também em la obra missioneira que há em la igreja. Algo mais interessante na vida de Bernabé, em Hechos capítulo 13, versículo número 43. Abra sua Bíblia, por favor. Mira que este versículo parece que não há nada de novo, não? Mas há algo muito interessante aqui. Em Hechos capítulo número 13, versículo 43, diz assim: E despedida la congregación, muitos de los judíos e de los prosélitos piedosos seguiram a quem? A Pablo e Bernabé, quienes hablándoles les persuadiam a que perseverassem em la gracia de Deus. Há algo muito curioso aqui, porque em los capítulos anteriores sempre empieza hablando de Bernabé e Pablo. Pero a partir do capítulo número 13, Bernabé está agora em segundo plano. Em primeiro lugar está agora Pablo. Sempre agora é Pablo e Bernabé. Pablo e Bernabé. Pablo e Bernabé. O que significa isso? Significa que é possível que você seja um discipulador de outra pessoa e aceite essa pessoa e involucre essa pessoa em las tarefas, em las responsabilidades ou em liderazgo da igreja, e essa pessoa está agora crescendo, não? Crescendo. E é possível que essa pessoa seja capaz de ter por hoje maiores responsabilidades que tu tienes. Maiores responsabilidades que eu tenho. É como um jovem que entra na igreja, entrega seu coração a Jesus, depois começa a frequentar a igreja mira seu comportamento, suas atitudes e diz: não, esse jovem tem que ser líder da igreja. Depois esse jovem ingressa na faculdade de teologia. Depois se torna um pastor, um líder da igreja. Pero começou com quem? Começou com você, por tua influência. Como igreja, nossa maior responsabilidade não está em que cada um de nós outros cresça solo, pero devemos ajudar as pessoas a serem aquilo que Deus quer que elas sejam. Há
sonhos de Deus para nós outros que são muito altos, muito altos. E com minha vida, devo inspirar as pessoas a sonhar os sonhos de Deus para elas. Vivir os sonhos de Deus para elas. Em primeiro lugar, se eu quero ser um Bernabé, eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. Em segundo lugar, involucrar as pessoas, dar a elas oportunidade. E em terceiro lugar, algo muito importante que nós outros também devemos fazer por as pessoas é impulsar suas vidas, para que elas vivam os planos de Deus para elas. Algo mais importante, amigos, permita dizer algo mais com relação à vida de Bernabé. Em Hechos, capítulo número 15, versículo número 37 e 38. Há algo mais com respeito a Bernabé. E disse assim: e Bernabé queria que levasse consigo a um jovem. Qual o seu nome? Juan. E diz mais: ele que tinha por sobrenome Marcos. Mas em la Bíblia sempre há um pero, não? Sempre há um pero. Pero a Pablo não lhe parecia bem levar consigo al que se havia apartado de eles desde Panfilia. Não havia ido com eles a la obra. Que passa cá? Bernabé disse: mira, Paulo, eu quero que Marcos também nos acompanhe para a próxima viagem missioneira. E Pablo disse: não, porque a obra necessita de homens que sejam fortes, capazes, corajosos. Esse jovem não é, porque na primeira dificuldade de seu trabalho missioneiro, ele disse: não, eu tenho que voltar a minha casa, porque eu tenho que quedar com minha madre. Não me gusta da comida, dos desafios do ministério. Eu não quero me quedar em la obra, porque é difícil, não estou bem. E Bernabé disse: não há problema, pero em la próxima viagem missioneira estará com nós. Só que quando Bernabé invitou a Marcos para participar da segunda viagem missioneira, Pablo disse assim: esse muchacho não irá com nós. E Bernabé disse: ele irá. E Pablo disse: não lo vai. E Bernabé disse: sim, ele tem que ir. Os santos também lutam, não? Os santos também lutam, não? E quando a temperatura estava mais alta da discussão de Pablo e Bernabé, ocorreu a primeira encarada, não? Cara a cara do Novo Testamento. Bernabé e Pablo agora estavam discutindo, porque Pablo dizia: eu não creio em esse muchacho. E Bernabé disse: Paulo, duas coisas, Pablo. A primeira: olvidaste de tu passado? Olvidaste de tu passado? Olvidaste de tua vida antes de Cristo? Que muitas pessoas não creiam em ti, Pablo. Que os líderes da igreja estavam todos de braços cerrados para você, Pablo. Que tu procurou várias pessoas acá na igreja e todas as pessoas disseram: não, eu não creio que tua vida é uma vida diferente, Pablo. Pablo, eu creí em você. E agora tu também deveria crer em este jovem. Não há problema. Pode trabalhar com Silas, pero eu irei trabalhar com esse jovem, porque eu creio que Deus é capaz de cambiar vidas, porque Deus cambiou tua vida, Pablo. Hasta la vista. Passei a mirar os escritos de Helena de White para descobrir o que ela disse com
com relação à atitude de Bernabé e Marcos. E ela diz isso: bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformou em um valioso obreiro. Gracias, la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé. ¿Por que duas coisas? ¿Por que não só uma? ¿Por que não só a bendição de Deus? ¿Por que não só a bendição de Deus? Porque Deus trabalha de maneira diferente. Meu querido irmão, você pode ser bendição para a vida de outras pessoas. Suas atitudes e suas palavras podem ser diferença na vida de outras pessoas. Suas atitudes e palavras podem ser diferença na vida de seus filhos. Suas atitudes e palavras podem ser diferença na vida de tua família, em tu matrimônio. Suas atitudes e palavras podem ser diferença também em tu trabalho, e na escola, na universidade, em el sanatório também. ¿Por quê? Porque Deus trabalha com suas bendições e também com nossa influência. Tu tens em tu Bíblia agora um evangelho que se chama Marcos. Sabe por quê? Porque alguém um dia creu nesse jovem, lutou por ele, e por isso sua vida se tornou uma bendição também para as outras pessoas. E tu tens o evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e de Juan, pero Marcos está ali, e este é o mesmo Marcos que tinha muitas dificuldades e lutas em sua vida. Há muitas pessoas hoje que nos parece assim que não são tão promissoras, mas bajo as bendições de Deus e bajo nossa influência podemos fazer com que elas vivam os sonhos de Deus para elas. Você crê sim ou não? Você crê? Mira, permita terminar com uma cita bem interessante. Próxima, por favor. Que Barnabé foi para, não só para Pablo, não só para Marcos, mas de acordo com o primeiro versículo que leemos hoje, Bernabé também hizo diferença para a igreja, para Pablo, para Marcos e para muitas outras pessoas. Permita encerrar aqui com um pensamento, não? De um grande jogador de basquetebol, que ele diz assim: a melhor maneira é Bill Russell, o jogador com mais campeonatos ganados na NBA. Ele disse: a melhor maneira de medir se havia jogado bem era descobrir quanto havia ajudado a meus companheiros de equipo a jogar melhor. E na vida cristiana, nós temos nossas lutas, pero devemos mirar as pessoas que estão ao redor e ajudá-las a vencer também. Não somente Jesus quer que nós sejamos vencedores, não? Mas também devemos ajudar as pessoas a vencerem, aceitando essas pessoas, involucrando essas pessoas, impulsionando essas pessoas e também sendo modelo para essas pessoas. Eu tenho agora duas perguntas, só duas perguntas. Há tempo, não? Há 1 minuto mais, não? Duas perguntas só. As perguntas são as seguintes. A primeira pergunta, e você poderá contestar para a pessoa que está ao seu lado agora, não? A primeira pergunta: tu tienes um Bernabé em sua vida? Tiene um Bernabé em sua vida? Diga para a pessoa que está ao seu lado agora: quem é tu Bernabé? Há um Bernabé? Por favor, não mira a minha hora, olha para a pessoa que está ao teu lado agora e diz: essa pessoa é meu Bernabé. Quem está atrás de você? Diga para ela agora: quem é Bernabé? Quem és tu, Bernabé? Pode falar? Há Bernabé ou não? Vocês que estão arriba, quem é o Bernabé? Há Bernabé também? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Posso dizer para mim quem é meu Bernabé?
Porque muitas vezes diz, mira Lucas, não é para cá, é por allá. Mira Lucas, tem que avançar, tem que regressar. Mi Bernabé é minha esposa. Minha esposa. Porque ela muitas vezes me disse coisas que outras pessoas não têm coragem de dizer, não? Mas me disse para mim bem. E se eu tenho um ministério em que possa reflejar melhor a vida de Jesus, é porque minha esposa é minha Bernabé. Seguinte pergunta, disse: ¿Has sido uno em la vida de outra pessoa? ¿Has sido? Quais pessoas têm recebido a boa influência de tu vida sobre elas? ¿Has sido também? Mi chamado é esse, amigos, que em nome de Jesus, cada um de nós tenha em sua vida um Bernabé, e cada um de nós também possa ser um Bernabé em la vida de outras pessoas. Que Deus te bendiga. Vamos a pedir a los hermanos diáconos que se adelanten para juntar las ofrendas.